E aí, galera, você vai assistir mais uma aula do canal do Vlog do Professor Bruno. E não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai, tá bom? Boa aula! Fala, moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. É isso aí. E nessa aula, aula 20, nós iremos falar sobre classes. Na verdade, nós vamos começar a falar sobre classes. É um assunto um pouco extenso, não vai dar para a gente falar em uma aula só, obviamente. Mas na aula de hoje, nós vamos aí entender sobre o funcionamento das classes, o básico que a gente precisa entender sobre classes, né? O que é, como funciona, como criar, como instanciar uma classe e algumas possibilidades que a gente tem aí com o recurso dentro do PHP, tá bom? Então, vamos lá, tudo preparado aqui pra gente. Easy PHP iniciado com o Apache, então, ok, Apache aqui iniciado. Arquivo aula 20 já salvo e tudo pronto para a gente começar a falar sobre classes. Primeiro vamos a alguns conceitos aqui sobre classes. O que é uma classe? Como que a gente define uma classe de uma forma bem simples? Uma forma bem simples, bem rápida de a gente definir uma classe é que ela é um conjunto de variáveis e funções. Porém, quando a gente se refere a classes, nós não vamos falar variáveis e funções, nós vamos falar propriedades e métodos. As variáveis são as propriedades de uma classe e as funções são os métodos de uma classe, tá certo? Esse conjunto de variáveis e funções, de propriedades e métodos agrupados vão formar a classe, vão ter as funcionalidades e propriedades da classe. Através de uma classe, eu posso instanciar vários objetos. Então, por exemplo, eu posso criar uma classe, deixa eu ver aqui, cadeira, sei lá, com propriedades e funcionalidades de uma cadeira. E para uma mesa, por exemplo, eu posso instanciar 6 objetos da classe cadeira, tá? Esses objetos, eles são distintos, eles têm suas próprias propriedades e funcionalidades que não interferem ou não são afetadas por padrão por outras propriedades e outros métodos de outras classes, tá certo? Então, basicamente isso que é uma classe. Vamos começar aqui que a gente vai entender, vocês vão entender um pouquinho melhor. Vou começar aqui com o comando class. E basicamente eu indico que eu vou trabalhar com uma classe e preciso indicar o nome dessa classe. Então eu estou criando aqui uma classe chamada carro, tá bom? Eu preciso indicar para essa classe algumas propriedades. Por exemplo, para o carro eu preciso indicar o tipo, a velocidade máxima, se por exemplo o carro está ligado ou desligado, o nome desse carro, preciso indicar tudo isso. Isso são as propriedades, tá? Então, vou definir aqui, ó, a primeira variável, a primeira propriedade vai ser a propriedade tipo, certo? Eu vou precisar de uma variável aqui para indicar a velocidade máxima, ok? Velmax. Vou colocar esse M maiúsculo aqui, eu gosto de fazer assim. Vou criar uma propriedade para indicar o nome desse carro. E só mais uma aqui, para indicar se o carro está ligado ou desligado. Então, vou chamar essa propriedade de liga, tá bom? Vou colocar só essas 4 aqui por enquanto. Depois, se a gente precisar de mais, nós vamos adicionar mais propriedades, tá certo? Ok. Propriedades criadas, vamos aos métodos. O método mais importante, digamos assim, de uma classe é o método que a gente chama de construtor. O que é o método construtor?
É o método que ele vai ser automaticamente executado ao instanciar um objeto dessa classe. Então, eu criei a classe e quando eu instancio um novo objeto, automaticamente, tá? O método construtor ele é executado. Então, ele vai inicializar o que precisa ser inicializado na classe, as propriedades que precisam ser inicializadas, tá? Os primeiros comandos que devem ser executados quando uma classe é criada, isso tudo vai estar definido dentro do método construtor. E como eu defino um método construtor? É muito simples. Basta eu criar um método que tenha o mesmo nome da classe. Então, veja bem, eu vou criar aqui, ó, function, um método com o nome carro. Isso aqui, eu já estou definindo que o método carro é o método construtor. Por padrão, tá? Isso aqui já é padrão. Ele encontra um método que tem o mesmo nome da classe, esse método já é o construtor dessa classe. Tá bom? Ok, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, as funcionalidades do método construtor. O que ele precisa fazer? Quando eu instanciar um novo objeto dessa classe, eu preciso determinar, por exemplo, que tipo de carro eu vou estar criando. Se eu vou estar criando um carro esportivo, um carro de passeio ou um carro utilitário. E é para isso que serve o parâmetro tipo. Então, vamos colocar aqui algumas observações, um comentário aqui, só para a gente não esquecer. Se o tipo for 1, eu vou estar determinando que esse é um carro de passeio. Ok? Se o tipo for 2, eu vou estar determinando que é um carro esporte. E se o tipo for 3, eu vou estar determinando que é um carro utilitário. Isso aqui é uma convenção minha, tá? Isso aqui não é uma regra. É uma convenção que eu estou determinando aqui, que eu estou criando a classe. Se o tipo for 1 é passeio, 2 é esporte e 3 é utilitário. Bom, eu quero informar o tipo do carro no momento da criação do objeto. No momento que eu instanciar um novo objeto, eu quero informar o tipo e o nome do carro, tá bom? Então, nós vamos fazer como parâmetros de entrada. Ou seja, veja bem, eu estou criando a classe e no momento da criação eu vou falar assim, ó, esse carro é um carro esporte, o nome dele é tal. Para que isso seja possível, eu preciso criar aqui no método construtor 2 parâmetros de entrada. E eu vou criar os parâmetros aqui, ó. Vou chamar de TP, que vai ser o parâmetro para o tipo, certo? E NO, que vai ser o parâmetro para o nome. Definidos os parâmetros de entrada, agora nós vamos colocar a definição, né, das outras variáveis. Aqui eu defini o tipo e eu vou definir a velocidade de acordo, velocidade máxima de acordo com o tipo do carro. Se for um carro de passeio, tem uma velocidade máxima, esporte tem outra e utilitário tem outra. Tá? Mas antes, eu preciso, por exemplo, determinar a variável liga. Por quê? O carro, quando ele for criado, eu quero que ele seja criado desligado. Tá? Então, nós vamos setar a variável liga para indicar que o nosso carro vai estar desligado. E aqui entra um macetezinho. Por exemplo, a variável está aqui, chama liga. E eu não posso simplesmente falar isso aqui, ó, liga é igual a 0. Poderia ser também false, tá? Poderia colocar uma variável booleana, indicando false para desligado e true para ligado, tá? Pode ser também, vou até deixar assim, como true e false. Então, liga, eu estou falando aqui que é false, ou seja, o carro ele vai iniciar
desligado. Porém, ele entende isso aqui, ó. Ele entende que a variável liga, ela faz parte do escopo do método carro e não da classe carro, não no escopo da classe carro. Então, ele vai procurar a variável liga, ou vai definir a variável liga, nesse caso aqui, para o método carro. Como eu quero me referir a essa variável liga, eu tenho que indicar aqui que eu tenho que apontar aqui, né, indicar que eu estou trabalhando com a liga da classe e não do escopo do método carro. Então, eu vou indicar aqui, ó, esse this. Esse this, ele se refere à classe, tá? A classe pai desse método aqui, do método carro, que é a classe carro, tá certo? Então, esse this se refere à classe, tá bom? Esse operador aqui indica que para essa classe eu vou estar operando aqui essa propriedade, essa variável. E aqui tem outro macetezinho que eu não uso o cifrão aqui, tá? Quando a gente está usando essa sintaxe, o cifrão só vem aqui na frente, só no this. Aqui eu não preciso mais informar o cifrão. Então, aqui eu estou apontando para a variável liga que está na classe, porque eu posso definir variáveis aqui também, ó. Por exemplo, aqui, ó, uma variável chamada teste. Essa variável teste, ela faz parte do escopo do método carro, tá bom? Não da classe carro, tá ok? Beleza. Então, explicado isso, eu defini ali, ó, liga false, ou seja, o carro vai estar desligado. Vou verificar qual foi o tipo do carro criado, se é 1, 2 ou 3. Então, vamos lá. Se parâmetro de entrada TP aqui, ó, se o parâmetro de entrada TP for igual a 1, significa que é um carro de passeio, ou seja, a velocidade máxima, aqui, ó, Velmax, para carro de passeio vai ser, deixa eu ver aqui, 160 km por hora. Caso contrário, se o tipo for igual a 2, ok, se o tipo for igual a 2, a velocidade máxima, ou seja, this Velmax, o 2 é um carro esporte, né? O carro esporte vai chegar a 300 km por hora. Beleza. Caso contrário, ou seja, se não for 1 e nem 2, é o 3. Então, para o 3, a velocidade máxima, né, do carro utilitário vai ser 100 km por hora. Ok? E mais um parâmetro aqui, que é o nome, né? Eu preciso indicar aqui, como eu estou indicando o nome do carro no ato da criação, então eu vou passar aqui para a variável nome o valor informado aqui no parâmetro n, ó, no parâmetro non. Beleza, já defini tudo que eu preciso definir aqui no método construtor. Então, quando eu instanciar um objeto para essa classe, eu vou indicar o tipo, se é 1, 2 ou 3, ok? E definir o nome aqui desse novo carro que eu estou criando. Vamos criar um método aqui para listar as características do nosso carro? Então, vamos lá, vamos chamar esse método aqui, ó, function. Vou chamar de id, certo? E o id, ele vai dar aqui, vai traçar para a gente aqui, ó, echo, um comando hr,
vai traçar uma linha, vai escrever aqui o nome do carro, beleza. Então, ele vai usar aqui a variável nome, ok. Vai escrever, que mais? Que outra propriedade ele pode escrever aqui? O tipo, certo? Aqui, ó, tipo do carro vai ser aqui com a variável tipo, beleza? Vou escrever a velocidade máxima. Velocidade máxima, ok, com a variável velmax. E se o carro está ligado ou não. Então, se a variável liga deste carro for true, como ela é uma variável booleana, true ou false, basta eu indicar a variável. Não precisa, nesse caso, não precisa de eu fazer o teste. Eu não preciso fazer isso aqui, ó. Se for true, tá? Basta eu deixar this liga. O valor dela já serve como teste para o if. Então, se this liga for true, que é a condição padrão, eu vou escrever aqui, ó, um BR, né? BR. Aqui, ó. Este carro está ligado. Muito bem. Este carro está ligado. Caso contrário, eu vou escrever somente desligado. 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 Ok. Beleza. Joia. O que mais que a gente precisa aqui? Acho que só isso. Acho que isso é o suficiente por enquanto. Podemos colocar um H depois aqui. Vamos deixar só assim. Essa é a minha propriedade, o meu método ID, que vai listar o status do meu carro, né? Basicamente isso. Vamos criar um método aqui para poder ligar e desligar o carro? Vamos lá. Function ligar. Function ligar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável liga e definir como true. Poderia colocar uma verificação aqui, tá, gente? Se o carro já estiver ligado, ele dá uma mensagem, o carro já está ligado, e por aí vai, tá? Mas eu quero simplificar na aula para a gente focar em classes, tá? Nas partes das classes aqui. E vou fazer também um método aqui para desligar. O que o método desligar vai fazer? Vai definir a propriedade liga da classe como false. Beleza? Joia. E mais um método, só mais um método, para a gente definir a velocidade. Então, aqui, ó, function, vou chamar de velocidade. Vamos criar uma outra propriedade aqui, vamos chamar aqui, ó, var. Vamos criar uma propriedade chamada vel, certo? E vamos definir ela aqui também. Quando o carro é criado, a velocidade é 0, certo? E o método velocidade vai alterar o valor da velocidade. Então, vamos lá. Eu vou chamar o método velocidade com um parâmetro, um valor, que vai indicar a velocidade. Vou chamar esse parâmetro de VL, para indicar a velocidade. Então, vamos lá. Bom, então, método velocidade definido,
eu vou passar, já que eu vou passar como parâmetro aqui o VL, eu vou simplesmente verificar se o VL ele é maior do que a velocidade máxima do carro. Se for, ele não, a velocidade atual não vai receber o VL, vai receber o Vmax. Por exemplo, se o tipo do carro é 1, o tipo do carro é 1, a velocidade máxima dele é 160. Se eu entrar aqui com o valor 200, ele vai falar, opa, 200 é maior do que a velocidade máxima. Então, ele não vai receber 200, a velocidade não vai receber 200, a velocidade vai receber Vmax. Ok? E se eu entro, por exemplo, com 100? Vai falar, 100 dá, porque 100 não ultrapassou a velocidade máxima. Então, Vel recebe VL, o valor do parâmetro VL. Vamos fazer esse controle aqui. Então, aqui, ó, se VL for maior do que this Vmax, então, opa, VL aqui, hein? VL, que é o parâmetro, certo? Eu estou testando o parâmetro. Então, this vel recebe this Vmax. Ok. Caso contrário, ou seja, se a velocidade indicada não excedeu a velocidade máxima, então a velocidade vai receber o valor indicado no parâmetro VL. Beleza? Então, olha, ó, já fiz um novo método aqui, então, para controlar a velocidade. Eu acho que tá bom de método, né? Criamos aqui, então, a classe carro com alguns parâmetros, alguns métodos, e vamos lá. Isso aqui não resulta em nada, tá? Até agora, quer ver, ó? Vamos abrir aqui Administration, vamos lá no alias, e aula 20, aqui, ó, aula 20. Opa, tem um errinho aqui na linha 33. Deixa eu ver. Linha 33. Ah, tá, aqui, ó. Faltou o sinal de maior aqui, né? Beleza, vamos salvar lá, atualizar. Olha, não resulta em nada. Tá vendo? Por quê? Porque eu só defini a minha classe. Eu ainda não instanciei objeto nenhum dessa classe. Vamos instanciar, então? Vamos criar alguns objetos? Então, vamos vir aqui. Eu vou criar aqui um objeto que eu vou chamar de carro, deixa eu ver aqui, ó. Não vou colocar em sequência, não. Deixa eu ver aqui, vou chamar de, aliás, carro 1. Vou criar o carro 1 aqui e vou falar que ele é um novo objeto da classe carro. O que eu preciso indicar quando eu crio um novo carro? Eu preciso indicar o tipo e o nome. Então, vamos lá. O carro 1, ele vai ser um carro do tipo Sport. 2, não é isso? Vamos ver aqui, ó. Isso, 2 para carro Sport. E o nome dele? O nome dele vai ser Rapid. Rapid. Esse vai ser o nome dele, desse primeiro carro que eu estou criando. Então, criei um carro, certo? Aqui, ó, criei um objeto, carro 1, da classe carro. Indiquei que é um carro Sport e o nome dele é Rapid. Vamos ver isso? Por enquanto, ó, salvei e vou atualizar. Ainda não vai aparecer nada aqui. Porém, o carro já está criado. O objeto carro 1, já existe, já está na memória. Basta eu operar com ele agora, e é isso que nós vamos fazer. Vamos dar o primeiro aqui, vamos chamar o método ID, para a gente identificar tudo desse carro. Então, vamos aqui, ó. Qual que é o nome do objeto? Carro 1. Qual que é o nome da classe, do método que eu quero chamar? ID. O método ID necessita de algum parâmetro? Não. Então, simplesmente abre e fecha
parênteses. Vamos ver isso acontecer? Agora sim. Vou pressionar o F5 aqui e vão aparecer todas as informações do meu carro. Olha só. Nome do carro, Rapid. Opa, deu um probleminha aqui, ó. Velocidade máxima 300, porque ele é um carro esporte, né? E ele está desligado. Vamos ver o que aconteceu aqui com o tipo. Deixa eu ver onde que eu errei. Na verdade, eu não errei, né? Eu só não tô atribuindo o tipo aqui, né? Vamos lá. Vamos atribuir aqui, ó. This tipo recebe o parâmetro TP. Beleza. Muito bem. Atualizando. Olha aqui, ó. O carro Rapid, ele é do tipo 2. Velocidade máxima dele é 300. E ele está desligado. Muito bem. Vamos criar outro carro? Vou chamar esse novo objeto aqui de carro 2. Vou criar junto com o outro aqui. Pera aí, ó. Tira aqui. Vou criar junto com esse. Carro. Opa. Cifrão, né? Carro 2. Vou criar um novo objeto. Vou falar que ele é do tipo utilitário. E o nome dele vai ser carregador. Esse vai ser o nome dele. Então, criei um novo carro. Vamos listar as propriedades dele aqui também. Aqui, ó. Carro 2 chama o método ID do carro 2. Então, agora, F5... Tenho 2 carros, listei aqui as propriedades do primeiro carro, carro 1, ok? Ele é do tipo 2, velocidade máxima 300, está desligado. Criei um novo carro aqui e chamei as propriedades dele. O nome dele é carregador, ele é do tipo 3, velocidade máxima dele é 100 e também está desligado. Vamos criar mais alguns carros aqui? Vamos lá. Vou criar aqui, ó. Carro 3, new, carro do tipo 1 e vai se chamar Basic. Esse carro aqui, o nome dele vai ser Basic. Beleza. E vamos chamar aqui também, vou copiar, ó. Copiar, colar, só mudar aqui que é para o objeto carro 3. Vamos listar aqui então o carro 3. Olha aqui, ó. O carro 3 ele é do tipo 1, o nome dele é Basic, a velocidade máxima 160. Simples. Tá vendo, gente? Eu posso criar quantos carros eu precisar. Deixa eu criar aqui, ó. Eu vou criar, por exemplo, o carro 4. Ele também vai ser do tipo esportivo. E o nome dele vai ser... o primeiro chama Rapid, esse aqui vai se chamar Veloz. Esse aqui vai chamar Veloz. E vou criar mais um carro esportivo, o carro 5. Também vai ser do tipo Sport. E vai se chamar... Deixa eu ver aqui, ó. Flecha. Beleza? Então eu tenho 5 carros. 3 deles são esportivos. Vamos listar aqui as características dos outros 2. Então vamos, ó, do carro 4 e do carro 5. Vamos ver isso. Salvando. Atualizando. Olha que beleza aqui, ó. 3 carros esportivos, ó, o Rapid, o Veloz e o Flecha. Muito bom. Vamos alterar algumas características, gente. Podemos imprimir também aqui a velocidade, né? Velocidade atual. Vamos lá. Vamos aqui no ID, velocidade máxima. E também imprimir a velocidade atual. Opa. Deleta aqui. Ixi. Aí. Ok.
velocidade atual this vel. Ok, beleza. Joia. Aqui também a gente consegue imprimir agora a velocidade atual de todos. É 0, né? Porque nós não aceleramos nenhum. Muito bem, vamos agora então aqui mudar algumas características. Então, nós instanciamos alguns carros, definimos aqui, imprimimos os IDs e vamos ligar. Vamos ligar aqui o carro 1. Então, aqui, ó, carro 1, vou chamar o método ligar. Ligar. Beleza. Olha que legal. Opa, deixa eu só mudar o meu teclado aqui. Beleza, agora, joia. Porque ele mudou ali para o layout em inglês. Carro 1 chama a propriedade não, o método ligar. Vamos ver aqui, ó, salvando. Quando a gente atualizar, o que vai acontecer aqui com o carro 1, que é o Rapid? De desligado, ele tem que me dar aqui que o carro agora está ligado. Vamos ver isso? F5. F5, olha aqui, este carro está ligado. E veja bem, esses dois outros carros aqui também são Sport, também do tipo 2. E não alterou nada neles, eles continuam desligados. Não só eles, como todos os outros continuam desligados. Vamos ligar aqui o carro 3, que é o Basic também. Vamos ligar o carro 3. Então aqui, ó, carro 3, ligar. Vamos ligar o carro 3. Salvo lá, atualiza, F5. Olha aqui, ó, carro 3 Basic, este carro está ligado. Então, agora eu tenho dois carros ligados. Vamos ligar o carro 5 agora. Só mais um, ligar só mais um. Aqui, ó, carro 5, ligar. Joia. Salva, atualiza. Este carro está ligado. Então, agora eu tenho o carro 1, o carro 3 e o carro 5 ligados e os outros desligados. Beleza? Vamos acelerar aqui o carro 5? Vamos lá. Tá ligado. Vamos acelerar aqui, ó. Carro 5. Vamos definir, chamar aqui o método velocidade. Velocidade. E passar um parâmetro para ele aqui, que vai ser a velocidade. A velocidade máxima do carro Sport é 300, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 250, ele vai acelerar até 250. Vamos ver isso? Salvo, atualiza. Opa, tem um errinho aqui, deixa eu ver. Na linha 33. Ixi, foi anterior, hein? Passou um erro aqui, eu nem vi. 33, tá aqui. Olha aqui, ó. De novo, faltou o sinal de maior, né? Formar uma setinha, né, gente? Beleza, errinho básico, olha, F5. Olha aqui, ó. Carro 5, velocidade atual, 250 km por hora. O que acontece se eu indicar aqui para o carro 5, vamos achar aqui, ó, 400 km. O que vai acontecer? A função velocidade, ela faz essa verificação. Se a velocidade que eu estou indicando, ela é maior do que a velocidade máxima. Se for, ele atribui a velocidade máxima e não a velocidade indicada. Vamos ver isso então? Veja bem, eu estou atribuindo 400 km por hora. Vamos atualizar. Tá aqui, ó, o valor é esse aqui, ó, 250, né? F5, olha lá, ele não deixou o valor 400. Ele colocou a velocidade máxima, que é 300. Fácil, né?
Muito simples. Vamos voltar aqui a velocidade dele. Vamos colocar aqui uma velocidade menor, 200, e vamos desligar aqui um carro que já esteja ligado. O carro 3, por exemplo. Então, aqui, ó, carro 3, vou chamar o método desligar. Vamos ver isso acontecer. Salvando. Então, quando eu pressionar F5, a velocidade do carro 5 vai para 200. E o carro 3, que está ligado, vai passar a estar desligado. Vamos ver isso? F5. Olha aí, ó. Beleza aí, ó. Velocidade 200. Carro 3 agora desligado. Tá vendo, gente? Que bacana trabalhar com classes. Essa aula ela foi bem didática, só para mostrar como que a gente opera com as classes. Como que eu crio uma classe, tá? Coloco as definições e opero aqui essa classe. Então, eu basicamente eu preciso, ó, definir a classe, defino os operadores dessa classe, defino a classe construtora, que é a classe que vai ser chamada quando um objeto for instanciado. Lembrando que a classe construtora deve ter o mesmo nome da classe, certo? Definir outras classes aqui para essas classes não, né? Outros métodos que vão... na verdade, os métodos vão dar a funcionalidade da classe. Eles vão dizer o que essa classe, o que esse objeto faz, tá? Classe totalmente definida, agora eu vou instanciar os objetos. Então, eu criei aqui os objetos carro 1, carro 2, carro 3, carro 4 e carro 5, tá? Para instanciar, nós vamos usar o operador new, o nome da classe. E como essa classe eu indiquei que ela precisa de 2 parâmetros de entrada, tipo e nome, no momento de instanciar, eu tive que passar aqui esses parâmetros, tá? O tipo e o nome. Se eu não tivesse definido nada aqui, ó, se aqui fosse assim, ó, sem parâmetro de entrada, tá? Aqui também deveria ser vazio, sem parâmetro de entrada, tá bom? Instanciei as classes, agora eu posso passar a usar, né? Vou usar as funcionalidades dessa classe, os métodos dessa classe. Então, eu liguei, aumentei a velocidade, desliguei, chamei o ID aqui para mostrar as características do objeto. Tá bom? Então, é isso aí. Essa foi a primeira aula de classes aqui no PHP, nosso curso de PHP. Próxima aula a gente continua a falar sobre classes. A aula foi bem grande, mas é assim mesmo, tá? Classes é um assunto bastante extenso aí, às vezes a gente não pode parar. É preferível a gente dar uma continuidade do que parar numa parte importante. Tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, hein? Quem gostou e quem não gostou, clica no joinha. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. O e-mail do canal aparece aí no início e no final do vídeo. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades, aí, os novos vídeos, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.